oração. Esse é o título que vamos nos ocupar hoje, nas nossas conversas, nos nossos diálogos, comentando o conteúdo do livro Missionários da Luz. É uma satisfação esse trabalho que nos dá muita alegria. E nós estamos hoje com o episódio 7b do capítulo 6, a oração. Você vai se lembrar que no episódio anterior nós demos início ao capítulo 6, a oração. Decidimos pela divisão em 2 episódios, dado o conteúdo importante deste capítulo. Sejam bem-vindos e vamos dar prosseguimento. A você que está vendo a partir de agora, será interessante que veja também o episódio 7A, já disponível no nosso canal. Basta procurar a playlist lá, série Missionários da Luz. No episódio anterior, no ponto em que paramos, o rapaz candidato ao desenvolvimento da mediunidade estava para adentrar a sua própria casa, acompanhado de Alexandre e André Luiz. E quando ele se dispunha a adentrar o reduto doméstico, depois de pequeno percurso a pé, acompanhado, ele sentiu que poderia entrar normalmente, mas André Luiz percebeu que os espíritos que exerciam o vampirismo, lembrando que o vampirismo é a atuação de espíritos ociosos que sugam as energias dos encarnados, esses espíritos não conseguiram entrar. E foi um exercício que Alexandre propiciou de aprendizado para André Luiz, levando-o a conhecer como é que ocorria aquele fenômeno que impedia os espíritos de adentrarem a casa. Diz que o próprio Alexandre vai dizer que há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo. Mas, para dar uma demonstração prática ao André, vai visitar o lar, que é exatamente para ele conhecer o mais poderoso antídoto contra o vampirismo. E o André, muito curioso, né? Observou que as entidades infelizes estavam agora contrafeitas. Por quê? Porque não iriam conseguir entrar. E alguma coisa impedia o sujeito de entrar junto com o rapaz. E até brincamos no programa anterior, mas não dá nem para pegar uma frestinha na porta. Ou se a porta estiver aberta, será que ele não entra? Não dá para pular a janela? É isso que nós vamos ver. Pois é, e diante da perplexidade de André Luiz, Alexandre acentua. E, inclusive, esta frase, essa afirmação feita pelo instrutor Alexandre está ilustrada. O Américo vai postar aí uma imagem desta magnífica afirmação do instrutor Alexandre. Você já sabe, André, e agora vem a frase: a prece traça fronteiras vibratórias. Essa fronteira vibratória, Américo, ela envolve um poderoso antídoto de proteção contra a investida inferior. E alguém poderia pensar assim, mas como conseguir isso? Bom, nós vamos ver que é a prece que faz isso, né? Mas não aquela prece decorada e repetida um monte de vezes, sem nenhuma preocupação com o que se está falando. A prece, já ensinava Jesus, não depende da quantidade de palavras. Ela precisa, de preferência, ser emocionada, ser sentida. Por isso Kardec vai escrever, no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nas preces que podem ser feitas, ele dá exemplos. Então, ele caracteriza o problema e a prece é feita para falar do problema. Então, preces para espíritos necessitados, né? Então, ele explica como é que faz. Mas para fazer com as nossas palavras, não é para decorar a prece que está lá. É para a gente saber do que está falando e focar naquilo que precisa. Às vezes a pessoa tem uma dor, por exemplo, e quer um alívio para a dor. Então, faça prece pedindo para alívio da dor. Não precisa orar o Pai Nosso.
Eu não estou falando para desprezar o Pai Nosso, porque se o Pai Nosso for sentido mesmo, ele tem um efeito, porque é um mantra, praticamente, da humanidade toda, que aprendeu a orar com Jesus. Mas, normalmente, nós devemos fazer preces dizendo aquilo que a gente quer. Qual é o objetivo? Eu vou orar para uma pessoa que se suicidou. Então, o texto da prece, a fala da prece, tem que fazer referência a isso, porque aí a chance de a gente se emocionar é maior, porque às vezes é uma pessoa amiga, às vezes é um familiar, né? É por isso que nós vamos conhecer o poderoso antídoto. Pois é, a expressão fronteira vibratória dá a ideia de algo que estabelece um limite, de algo que pode ou não ser ultrapassado. E esses espíritos ali, exercendo o vampirismo, não conseguiam adentrar ultrapassar essa fronteira vibratória, mesmo que a porta estivesse aberta, conforme o Américo citou a brincadeira da fresta. Mas o André disse: sim, já observei essas experiências dessa ordem. E aí vem a afirmação importante de Alexandre: aqui reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Esta expressão oração fervorosa indica que a prece tem sentimento. Ela realmente sente, como o Américo comentou agora, sobre a fala específica para determinada finalidade, orar para determinado objetivo, há que se sentir aquilo que se busca, aquilo que se deseja. Aí eles adentraram, Alexandre e André. E André nota que havia uma paz no interior da casa. Entre as paredes humildes, havia uma paz imensa. E, por isso, o nosso Alexandre vai dizer aí o que também vamos ilustrar, que o Américo vai postar para nós, que o lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. A gente fica pensando, Américo, na construção física de alvenaria ou de tábua. É uma construção onde nos abrigamos do tempo, da chuva, do frio, onde nos recolhemos para descanso e moradia. Sim, moradia de corpos. Mas o sentimento das almas que habitam aquela moradia determina o ambiente que se vive ali. E ali nessa casa havia uma sublime paz no ambiente. Que coisa interessante e importante, né? Porque às vezes a pessoa chega da vida profissional no lar e não tem paz no lar. Ora, lá fora, o mundo é muito mais hostil. Nós sofremos o assédio de circunstâncias que não estão sob nosso controle. Depende do livre-arbítrio de todos com quem nós nos envolvemos. Então, veja, se a gente não tem paz quando chega no lar, onde vai ter? Onde vai ter? Então, nós precisamos aprender a cultivar a paz do lar, relevar as imperfeições dos cônjuges, né? O homem deve relevar as imperfeições da mulher e vice-versa, exatamente para só discutir quando for muito importante a discussão. E discutir calmamente, né, Américo? Discutir calmamente. Discutir calmamente. E por coisas que sejam relevantes. Olha, eu não concordo com você por isso, por aquilo. Agora, por que a toalha ficou molhada em cima da cama? Tira a toalha da cama, pô. Pois é, uma casa, a intimidade doméstica que encontra criaturas que oram e sentem quando oram, ele se converte, esse santuário doméstico, em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais, como o próprio André coloca aqui no texto, né? Mas o jovem em questão que estamos estudando, acompanhado por Alexandre de Luiz, não tinha conseguido ainda se equilibrar nas bases legítimas da vida. Ele ainda guardava recordações de extremas vacilações, levianas experiências da primeira mocidade, mas a sua esposa, a sua companheira, era uma mulher jovem e cristã, e lhe garantia a casa tranquila. Veja que interessante, somente com a sua presença ali dentro,
pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que o espírito dessa jovem se nutre. Que bonito ler isso, Américo. Que bonito encontrar um comportamento exemplar existente nos dias atuais em muitas residências e tão ausentes em outras. E alguém poderia pensar assim, então a mulher do rapaz vai ficar o tempo todo orando? Não, não precisa. Não, Se fizer um evangelho de 10, 15 minutos todos os dias em casa, antes de deitar, não deitado, antes de deitar, porque senão é capaz de começar o Pai Nosso, né, que estás no céu, e acordar no assim seja, no dia seguinte. Não, tem que fazer acordado, de preferência sentado à beira da cama. Já é suficiente, desde que seja uma prece sentida, emocionada, buscando sintonia realmente com os amigos espirituais. Então, isso cultivado ao longo do tempo cria a fronteira vibratória. Ninguém vai conseguir hoje, começando a fazer prece, a tal da fronteira vibratória. A imagem que usamos para ilustrar mostra metaforicamente a casinha bem iluminada, né, no meio de outras meio escuras ali, né? Essa fronteira não é obtida com um estalar de dedos, e sim com o trabalho constante da prece. No que me diz respeito, eu tenho dificuldades de fazer preces toda hora. Até mesmo para começar um trabalho espírita, eu tenho dificuldade de buscar sintonia. Mas a esposa do rapaz consegue. com facilidade, né? E André, como sempre, muito surpreendido com aquela tranquilidade no interior da casa. Era uma tranquilidade, ao mesmo tempo, muito grande e confortadora, fazia bem para quem ali estava. Como se em cada ângulo das paredes, em cada objeto da casa, houvesse vibrações de grande paz. E era algo que estava no contexto do ambiente todo da casa. E o rapaz, que agora já adentrara a casa, junto com os dois acompanhantes, ele nem imaginava que estava acompanhado por dois, um instrutor e um aprendiz, mas ele entrou em casa para descansar. Alexandre pega na mão de André Luiz, paternalmente, como se fosse um pai, e encaminhou-se até a porta do quarto, que se fechara sem fazer barulho, porque o rapaz teve cuidado de não despertar a esposa que estava adormecida. E Alexandre teve o cuidado também de bater na porta. Olha que interessante. Ele podia muito bem atravessar a porta. Ele era um espírito desencarnado. O rapaz já tinha entrado. O rapaz ia dormir. E ele bateu como se estivesse num lugar que deveria respeitar profundamente. Era a intimidade conjugal. E olha a surpresa: uma senhora muito jovem, em quem André percebeu imediatamente a esposa do rapaz. Ela estava desligada do corpo no momento do sono e veio atender o instrutor afetuosamente. Américo, os dois já se conheciam naturalmente. Sem dúvida, sem dúvida. Mas você falou uma coisa interessante que não havia identificado quando eu fiz a leitura, que é em cada ângulo das paredes e em cada objeto isolado havia vibrações. E elas eram visíveis. O André viu isso aí. Quem não vê é quem está encarnado, mas o André vê. E por que que vê nos ângulos? Porque é o poder das pontas que a gente conhece da eletricidade. Por isso que uma antena de rádio é pontuda, por isso que um para-raio tem ponta, porque a energia vai se concentrar nas pontas. Então, na junção das paredes, né, e com o teto, né, existe ali um foco. E, com o tempo, aquele foco amplia e ele irradia ao longo das paredes. Então, ele percebe mais nitidamente nos ângulos das paredes, né? Ele percebe a concentração de energia. E também em alguns objetos que absorvem essa energia da prece e ficam, então, luminosos até, tem uma certa luminescência. Então, veja só o que significa fazer orações diárias com sentimento elevado. Como diz aí o próprio texto, a ação da prece fervorosa e reta, com propósitos superiores.
A gente pode imaginar que há projeções individuais e do grupo familiar que ficam ali no ambiente da casa. Então, eu fico imaginando aqui, quando você falava, Américo, imagine a gente adentrar uma casa onde o comportamento dos seus habitantes seja um comportamento comprometedor, seja nas palavras, no uso do verbo, na agressividade ou não. Quer dizer, esses ambientes serão ambientes desagradáveis para os espíritos. Ou adentrarmos uma casa como é esse exemplo aqui. Embora o rapaz está meio ainda desequilibrado, veja que nós estamos encontrando um exemplo, a esposa garante a tranquilidade do lar. Ele nem faz ideia disso. E ali havia no ambiente, nos cantos, nos ângulos e nos objetos, esta expressão de harmonia. Américo, sem dúvida é o que todos desejamos, né? A harmonia do ambiente. Mas, como nós dissemos, Alexandre e a moça que está fisicamente adormecida, em espírito desprendida, veio receber Alexandre. Os dois se conheciam e disse para Alexandre: agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Entrem, convidou para entrar. E aí eles entraram no quarto do casal. E o André, totalmente inusitado ali, surpreso demais, né? O rapaz estava se aprumando entre os lençóis para deitar-se sem despertar a esposa, e aí ele contemplou o quadro formoso e santificante. O leito estava rodeado de intensa luminosidade, e ele podia observar os fios tenuíssimos de energia magnética, ligando a alma da nossa nobre amiga à forma física placidamente recostada. E aí ela dirigiu-se à dupla: desculpem-me, preciso atender agora aos meus deveres imediatos. Fique à vontade, Cecília. Alexandre lhe deu toda a liberdade, né? Como um pai que abençoasse a filha. Passamos aqui só para visitá-lo. Cecília, a menina, a esposa, beijou-lhe as mãos, já temos o nome, né, da personagem. Não se esqueça de deixar-nos os seus benefícios. E Alexandre sorriu, manteve-se em meditação, e enquanto ele estava ali, insulado em si mesmo, André observa uma delicada cena, André. A esposa desligada do corpo, o corpo está adormecido, o perispírito, o espírito, sentou-se à cabeceira, e no mesmo instante o rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça em seu regaço espiritual. Olha que cena linda, América, observada pelos dois espíritos na intimidade conjugal, em espírito. Em espírito. Ela fica embaixo, com o colo, embaixo da cabeça dele deitado. Então, ela está com o perispírito levemente deslocado, porque o texto faz referência que ela estava encostada, levemente encostada. E aí ela acaricia a cabeleira do marido com as mãos, eleva os olhos ao alto e começa a fazer a prece. Nesse instante, as luzes sublimes cercam-na toda, ela fica toda iluminada. E o André conseguia sintonizar com as expressões mais íntimas, ouvindo a rogativa. Ela estava fora do corpo, fazendo a prece em silêncio, mas ele ouvia a rogativa e, pela iluminação do companheiro, que ela parecia amar infinitamente, como diz o texto, né? Ele percebe aquela efusão de eflúvios, de fluidos, né? Que envolvem ali o casal, graças à prece fervorosa. E, nesse momento, ele vê assombrado que o coração da Cecília se transformava num foco ardente de luz. E aí saíam até partículas, imagine saindo partículas do coração, e resplandecentes ainda, luminosas, né? Projetando-se sobre o corpo e sobre o perispírito do marido também. Aqui ele chama de alma, né? Mas a gente sabe que é o perispírito. E aquilo penetrava o corpo denso e o corpo perispiritual do marido. E o André conseguia enxergar isso. E em todas as direções, e particularmente na zona do sexo, onde estavam as anomalias psíquicas, os vibriões psíquicos,
né, que eram cultivados também pelo vampirismo, a que ele estava sujeito, e por ele, é claro. E essas formas escuras iam sendo destruídas. É como se chegasse luz, né? E aquela iluminação fosse destruindo as formas escuras. É uma coisa impressionante. Eu, quando li isso aqui, para estudar esse episódio, me emocionei muito ao deparar-me com essa belíssima descrição. Você vê aí um espírito elevado, amando um espírito ainda em desequilíbrio, os dois são casados e habitam a mesma casa. A casa está protegida pela fé ardente, pela cultura desse sentimento real de fraternidade, de amor e de confiança em Deus, atacando os pontos que prejudicam o marido espiritualmente. Nós vemos lá que aqueles elementos mortíferos vistos lá no primeiro episódio lutavam desesperados com os agentes da luz. Então, ele fora atingido por um verdadeiro oásis e perder a expressão daquele cansaço que nós observamos no diálogo com a mãe e a irmã no caminho de casa. Agora estava calmo, mais forte, feliz, estava restaurado em suas energias essenciais. Aí ele enlaçou devagarzinho a esposa amorosa, que estava maternalmente ao seu lado, e adormeceu feliz, sem saber o que houvera realmente acontecido. A cena íntima do casal era maravilhosamente aos meus olhos. Dispunha-me a pedir explicações, mas o instrutor o chamou delicadamente, tirando-o do quarto. E aí ele vai dizer: agora você poderá extrair as próprias ilações. Já observou quanto devia. Nós vemos aqui o aspecto, Américo, de respeito do instrutor à intimidade conjugal, sob todos os aspectos, né? E o André continua assombrado, mas quero ouvir mais, disse o André. Assombrado, a palavra que ele usou. O Alexandre vai explicar que a oração, então, é o mais eficiente antídoto do vampirismo. E por quê? Porque é vibração, energia e poder. Então, quando a criatura mobiliza a oração, ela realiza trabalhos de inexprimível significação, segundo o Alexandre. E esse contato psíquico descortina forças que nós desconhecemos e mostra a origem superior da criatura que ora com essa energia toda, né? Colocando a pessoa com sintonia de fontes superiores. Então, as fontes superiores estão lá, nós nos ligamos ou não a elas, elas estão permanentemente à nossa disposição. No caso, a Cecília sabe acessar esse mecanismo. Então, aquele mar de energia que flui pelo organismo do marido e que melhora a situação do vampirismo. Pois é, Américo. E essas explicações que Alexandre está oferecendo para André Luiz, inclusive com um caso prático demonstrado para que ele pudesse entender o poder das vibrações do sentimento nobre, ele leva agora, ele amplia o assunto saindo de um caso específico na intimidade doméstica para afirmar a Alexandre: você não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios, porque descem sobre a fronte humana em cada minuto, olha, em cada minuto, bilhões de raios cósmicos oriundos de estrelas. A gente nem pensa nisso, né? E planetas amplamente distanciados da Terra, isso sem falar do nosso satélite aqui, a Lua, né? Sem falar da Lua, sem nos referirmos aos raios solares, citou o Sol, inclusive, caloríficos e luminosos, que a ciência terrestre mal começa a conhecer. E aí, Américo, essa citação dada por Alexandre, que eu li aqui, é mais longa, nós podemos ilustrar resumidamente numa frase que você vai colocar para nós, e até seria interessante que você lesse a frase na síntese dessa afirmação de Alexandre. Então, a ideia das frases é simplificar o texto.
Ele disse bastante a respeito dessa influência, mas se a gente colocar tudo, a gente tampa a figura com o texto. Então, simplificando a frase, ela pode ser dita de outra maneira sem perder a força. Vamos a ela. A cada minuto descem sobre a fronte humana bilhões de raios cósmicos, de estrelas e planetas muito distantes. Que coisa! Olha, é uma sequência de 3 frases aqui que nós vamos apresentar aos amigos, todos assim que, resumidamente, com o pensamento central, que vai nos proporcionar uma abordagem específica. Mas vejam só, continua o nosso instrutor. Os raios gama provenientes do elemento rádio, que se desintegra incessantemente no solo, e os de várias expressões emitidos pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. Bom, Américo, agora, além de vir de cima, vem de baixo também. Também. E aí, essa frase também está sintetizada numa ilustração. Então, é por isso que as pessoas que estão muito cansadas, por exemplo, recomenda-se que ela visite a natureza, ou a praia, ou o campo, e pise descalça no terreno, porque nós nos alimentamos dessas energias que vêm também da Terra. E simplificando a frase, a gente pode resumi-la. Os raios gama, derivados do elemento rádio, desintegram incessantemente no solo e alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. E se tivéssemos que escrever a frase completa, teríamos que acrescentar que a água também e os metais fazem as mesmas coisas. Então, veja a quantidade de bombardeio que nós recebemos. E não terminou ainda. Não terminou ainda. Eu estou me lembrando aqui, inclusive, das toneladas de oxigênio que estão sobre as nossas cabeças, né? Dentro do raio da Terra. Mas olha a sequência da explicação de Alexandre. Bom, nós já falamos de cima, já falamos de baixo, o Américo incluiu a água e a grama e a vegetação e a própria terra. E no sentido horizontal ainda, mesmo, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais. Vejam, raios magnéticos lançados, exteriorizados pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. Os semelhantes, aí já com o sentido racional, às vezes, de amor, de fraternidade, de egoísmo, de ódio, de vaidade, nos sentimentos humanos. Né? E agora, Américo, então, sintetiza de novo ilustradamente. Essa praticamente não tem muita diferença, mas é que no sentido horizontal o homem também experimenta a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. O que é mais interessante, Orson, que o André faz uma pergunta. Então, essas emanações da natureza psíquica que envolve a humanidade, quer dizer, e as emanações daqueles que estão desencarnados? Bom, pode acrescentar também aí, porque eles não foram citados até agora. Pois é, pode acrescentar. E aí, veja, o Alexandre ele vai aumentar a quantidade de raios. Né? Porque, na primeira vez, ele disse assim, a cada minuto, bilhões de raios cósmicos descem sobre nós. Agora ele muda a frase. Diminui. A cada segundo, cada um de nós recebe trilhões de raios de variada ordem e emitimos os que também nos são peculiares, que vão atuar no plano da vida, às vezes em regiões muito distantes. Então, veja só a encrenca. Aquilo que a gente faz de errado e projeta no universo vai embora. E nós precisamos corrigir isso. Um dia nós vamos ter que receber o resultado daquilo que a gente faz de errado. Estou falando só de pensar, falar, agir e sentir, que são as 4 formas de nós agirmos na natureza. Né? Tanto que logo em seguida, Orson, a gente encontrou uma cena
dar uma ideia, uma metáfora, né? Pegamos a nebulosa do olho, que vocês vão ver aí, e ela emitindo alguns bilhões, né, porque vai se somar com todas as nebulosas, com todos os sistemas solares, com todas as galáxias. Então, nós recebemos, então, a cada segundo, trilhões de informações. A gente não percebe ainda, a gente não tem ideia disso e não percebe o efeito disso. Mas como isso é natural, o que os homens emitem e o que os desencarnados emitem, não. Mas o que é da natureza, tudo tem propósito. Essas coisas nos influenciam e nós nem sabemos como. Érico, nós estamos aqui nesse episódio quase no final, aproximadamente perto de 30 minutos, e foram vários segundos em 30 minutos. Nesse momento que nós estamos falando aqui, e que as pessoas estão assistindo, nós somos atingidos, como disse o Alexandre, a cada segundo atingido por raios que vêm de todo lado. A gente não se dá conta, esses raios são de variada ordem, ao mesmo tempo que estamos sendo influenciados por pensamentos, sentimentos, raios químicos e físicos e vibracionais, nós também estamos emitindo, por força daquilo que estamos sentindo, das preocupações que temos, das intenções nem sempre louváveis, isso está sendo jogado no universo, não sabemos onde vai parar isso. Alguém vai captar, e se for algo infeliz, talvez pratique, encontrou ali uma sugestão. Meu cara, a gente ficou responsável por isso aí também. O que a gente faz? Nada que um monte de encarnação não resolva. Mas ele vai concluir com a relação da prece, diz assim: toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante. Olha só, quanta gente a gente pode ajudar só com a prece, sem estar onde a pessoa está, sem ir lá visitá-la, mas a gente sabe que ela está doente, está acamada, está em crise, está com dor. Nós podemos operar à distância de qualquer lugar do universo em benefício dessa pessoa. Que coisa fantástica. O fato dessa possibilidade que nós temos, através desse pensamento de harmonia, que, como o Américo disse, ela ficava orando o dia inteiro? Não, não ficava orando o dia inteiro. É a própria índole da pessoa, é a disciplina da pessoa de exercitar o bem em si mesmo, de pensar coisas boas, de selecionar os pensamentos. Exercício que nos cabe, né? Porque nem sempre conseguimos manter aquele nível. Às vezes nos desgastamos com muitas coisas e agora temos essa informação dos raios que nos atingem a cada segundo de variada procedência. É uma descoberta, ninguém é para ficar desanimado com as nossas intempéries morais, porque são descobertas que nós vamos fazer gradativamente. A informação já está aqui, Américo. Nós não vamos poder alegar ignorância. As informações estão aqui. Mas, como você disse, todos nós podemos, à distância, de qualquer lugar, para qualquer pessoa, emitir vibrações boas, para que a pessoa se transforme, para que a pessoa tenha saúde, para que a pessoa se recupere. Nós podemos fazer isso muitas vezes, mas normalmente nós optamos pelos sentimentos contrários. É uma pena, né? Então, esse capítulo tem o objetivo claro de mostrar o poder da prece, da oração. E todas essas instruções tão claras dadas por Alexandre e André Luiz calaram fundamente, profundamente em André. Mas ele fez uma pergunta muito curiosa aqui, Américo. Diante dessa situação que ele presenciou e diante das explicações todas que foram dadas, basta para o esposo, o marido, o rapaz desequilibrado, o recurso da esposa para que ele se restaure e fique bom de novo? Bastará ele ter esse auxílio de fora? Quer responder, Américo? Diz o Alexandre que o socorro da Cecília é valioso, mas o potencial de cura é dela, pertence a ela. Então, se ele volta a cair nos erros de sempre, ele volta a alimentar o vampirismo. Então, a esposa pode até recebê-lo em casa e dar paz a ele para dormir e se recuperar. Mas, se ele a quiser em definitivo,
Bem, aí ele tem que construir a própria paz, com as suas próprias orações e com a conduta adequada. Isso cabe para todos nós. Cada um de nós deverá construir a própria harmonia. A lição é muito clara. E há aqui um destaque importante, que receber o auxílio do bem, que nós recebemos a todo instante, não quer dizer que o beneficiado seja bom. Para que o beneficiado seja bom, ele tem que conquistar a bondade em si mesmo. É a situação que todos nós deveremos nos empenhar. Essas lições calam fundo, não só em André Luiz, mas nós também, porque olha quanto que precisamos aprender. E o Alexandre acentua, nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque, inegavelmente, toda cooperação exterior pode ser interrompida. Essa advertência aqui é grave, Américo. Toda cooperação exterior pode ser interrompida e cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Lembrei daquele emoji com aquela carinha. Mas tem uma síntese do Kardec que é sensacional. Está lá na Gênese. Ele diz assim: o caminho do bem é sempre mais curto, o do mal é sempre mais longo. Porque quem faz o mal para o outro vai ter que sofrer as consequências do mal que faz, vai atrasar a sua jornada evolutiva. É por isso que o caminho do bem é mais curto. Bonito isso, hein? Cada filho de Deus é herdeiro. Olha, para todos nós terminarmos o capítulo aqui, animadíssimos. Cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Repetindo a frase já lida da última linha do capítulo. Toda a cooperação exterior pode ser interrompida, isso é dose, hein? Pois é. Nós não Quantos de podemos nós não depender somos... dos outros, né? Nós temos que depender de nós. Em síntese, é isso. A gente tem ajuda de todo lado, mas a gente tem que se virar também. Não tem jeito. Muito bem. Alguma consideração a mais, Américo? Não, para mim já está bom. A gente fica até com medo de continuar. Muito bem. Na próxima semana, nós vamos para o próximo capítulo. É o capítulo número 7, Socorro Espiritual, e o episódio número 8. Nós agradecemos a sua presença, a sua companhia, e até a próxima semana. Muito obrigado. Tchau. Nosso carinho, nosso abraço. Até a próxima.